Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é Bernal Almeida, enfermeiro e fisioterapeuta. Pessoal, hoje eu vou falar sobre uma ferramenta de gestão bem interessante que todo profissional deve usar, tá certo? Ela é uma ferramenta assim que está no cunho do planejamento e organização, chamada de roadmap. O que é um roadmap? É simplesmente um mapa de rodagens, tá certo? Esse mapa de rodagem ele começa assim de uma forma bem simplória, tá certo? É quando você vai de um ponto A até um ponto B, tá certo? E entre esses pontos, você tem que definir quais são os passos que você vai ter que percorrer para ir do ponto A até o ponto B, tá certo? O que esses pontinhos aqui a gente chama de pedras de medição, tá certo? São pedras em que para você ir no total de uma pedra para outra, você precisa ter um tempo definido para que você pegue e saia do seu ponto A até o ponto B, tá certo? Aí é simples. O roadmap ele trabalha com algumas características que você precisa definir antes de estruturá-lo, tá certo? Que é a clareza, tá certo? A clareza do roadmap que você quer colocar, tá certo? Você precisa manter o foco, você precisa fazer o planejamento, depois como você vai agir, tá certo? E durante esse processo você vai precisar fazer sempre melhorias contínuas, tá certo? E por último, você vai ter que descrever os resultados. Os resultados, ok? Com isso, você vai entender que o roadmap ele está entre o planejamento e a ação daquilo dali que você está pegando e definindo. Às vezes você faz uma definição de fazer uma pós-graduação, fazer um MBA. Então o que é que você precisa? Você precisa clarear, tá certo? A ideia que você quer, tá certo? O roadmap, ele é sempre útil quando você começa pelo menos com a ideia que você quer desenvolver. Dentre essa ideia, você definindo a ideia, você precisa definir também quem são os responsáveis para executar essa ideia, tá ok? Depois de definir o responsável, você vai dizer quais são os seus recursos, que podem ser divididos em humanos, recursos humanos e financeiros. Ok? E nesses recursos, você definindo, tá certo? Você define também, apesar de outra pedra de medição, você define qual é o seu. Você faz a definição do foco. Define o foco. E desse foco, você vai fazendo outras N coisas para poder chegar ao seu ponto B, tá certo? Isso aqui é só uma ideia. Às vezes você pega e passa. Você quer fazer, eu almejo um concurso público, eu almejo entrar em tal empresa, eu almejo abrir uma clínica. Aí é bem simples, você começa com a ideia. Depois da ideia, você define os responsáveis, separa os recursos que você tem à disposição, tanto os recursos humanos quanto os recursos financeiros.
define o foco e daí você vai fazendo. Uma vez tipo, juntar dinheiro, comprar equipamentos, fazer treinamentos, fazer o registro, organizar a inauguração, planejar o marketing, até você chegar no seu ponto B, que é a sua definição de destino, tá certo? As pedras de medição nada mais é do que o que você vai definir e o período. Cada itemzinho desse, tá certo? Ele tem um tempo definido, um prazo, um período que você tem que definir. Às vezes você quer definir isso em dias, ou então em horas, ok? Ou então em meses, ok? Tá bom? Isso vai depender de como você vai pegar e planejar o seu mapa, tá certo? Aí, pessoal, é bem simples, um mapa de rodagem que a gente chama de roadmap, né? Ele é muito útil para quando você quer definir uma saída de um ponto A até um ponto B, quando você tem algum objetivo definido, tá certo? Então, é uma ferramenta muito útil e eu recomendo para todas as pessoas que tiverem interesse de utilizar ele, tá certo? Pois eu agradeço muito, um abraço a todos e boa noite.